DRM, Livros Apócrifos. Excelente amanhecer para todos vocês. Estamos falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. E aí somos bombardeados por muita notícia, né, gente? Somos bombardeados aí pela informação que nós temos aí pela internet agora, né? Sobre o recuo do mar. Videntes falando que o que vai acontecer, né? Avisando aí o que vai acontecer, o que supostamente vai acontecer. E as pessoas, muitas das previsões eles acertando, né? Assertiva. E a gente tem que ficar atento. Bom, no meio dessas informações todas, a gente vem sempre trazendo informações para vocês. E é importante vocês entenderem sobre as informações, né? Nós, a capa desse vídeo até quer dizer, o primeiro homem branco da face da Terra. Nós temos motivos mais do que suficientes para entender que o primeiro branco aconteceu com o nascimento do Noé. O que isso tem pra gente? O que isso traduz pra gente? Bom, isso acaba com muita suspeita falando de uma pré-existência de pessoas brancas, né? Segundo esse livro de Noé, ou esse livro de Enoque, né? Melhor dizendo, nós vamos relatar como é que foi o nascimento de Noé e vamos mostrar para você que Noé era branco. E Noé foi o primeiro branco na face da terra. O primeiro homem branco na face da terra foi Noé. Acreditando você ou não, nós trazemos aqui os apócrifos que está dizendo sobre o nascimento de Noé. Está aí, ó, o título aí. O livro é de Enoque, o capítulo é 106, né? O livro de Enoque 1 e 2. E o capítulo é 106. Eu sempre trago para vocês as informações e mostro para vocês de onde está a fonte de nós estamos tirando, tá bom? Então vamos fazer essa leitura aqui didática e mostrar para vocês que Noé foi o primeiro branco na face da terra. Antes de Noé não existia nenhum branco, né? A Eva poderia ser um pouco mais clara porque ela foi tirada da costela de Adão, mas todos eram da cor parda e preta, né? E marrom bombom, né? Vamos lá, vamos à leitura? Vamos aí, ó, para você entender aí o que aconteceu. A capítulo 106, olha aí. O nascimento de Noé. As palavras estão fáceis para você ler comigo? É bom, né? Quando a gente começa a ler esse livro aí, é um livro apócrifo, tá, pessoal? Vamos ler como é que foi o nascimento de Noé? E aí depois você pode comentar aí no chat sobre o que você entendeu. Eu quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal, está uma enxurrada de pessoas entrando no canal, e você que está aí do outro lado, que você se inscreveu no nosso canal, talvez você não esteja recebendo os nossos avisos de vídeo. Então eu sugiro a todos vocês que até converse com as pessoas que estão acompanhando o canal DRM, que o YouTube às vezes não entrega, né, por causa do sistema, é muita coisa, muitas informações, eles não entregam e não notifica quando nós estivermos apresentando um vídeo novo aqui. Então, sugiro vocês que vocês já estão inscritos, desinscrevam, inscrevam-se novamente e ativa o sininho. É importante vocês se inscreverem para gerar engajamento, pessoal. Então, tanto você dando like ou dislike, ou você comentando, isso gera engajamento. Então, eu peço a vocês, a todos vocês, encarecidamente, que vocês façam esse procedimento, para que o canal continue a crescer e nós possamos falar para muitas pessoas, né, sobre Yarrow e Yahusha. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre a Bíblia Dalit, vou comentar sobre a Bíblia Dalit. Vamos falar como foi o nascimento do Noé. Tem que colocar aqui um fone, mas não vai ser possível. Como foi o nascimento de Noé? Como foi o nascimento de Noé? Deu uma parada aí, mas talvez continue, tá, pessoal? Depois de alguns dias, deixa eu diminuir aqui. Depois de alguns dias, meu filho Matusalém, escolheu uma mulher para seu filho Lameque, e ela engravidou e deu à luz a um menino. Então, o filho de Metusalém, Metusalém escolheu uma mulher para seu filho Lameque. É isso mesmo, o filho de Metusalém, chamado Lameque,
Então o pai de Noa, o pai de Noé, quem escolheu a mulher para ser a sua nora, né? Foi o Metusalém, escolheu a mulher para o seu filho chamado Lameque. E essa mulher engravidou e deu luz a um menino. Aí vem os detalhes do menino. No versículo 2, o seu corpo era branco como uma neve e vermelho como uma rosa. Os cabelos da sua cabeça eram como lã e os seus olhos como o raio do sol. Quando ele abriu os olhos, encheu a casa de luz como o sol e toda ela ficou iluminada. Nesse momento, ainda nas mãos da parteira, ele ergueu e abriu a boca e falou: o Senhor da justiça. Então seu pai, Lameque, teve medo e fugiu. O pai de Noa fugiu. Foi para junto do seu pai, Metusalém. Provavelmente ele pensava que era um ser híbrido, ou um anjo, ou coisa parecida. E falou-lhe. Ele foi para Metusalém e falou, correu lá para o pai lá e falou: pai, tive um filho lá, cara, é uma aberração. Ele é branco, os seus olhos brilham como o raio do sol, e quando ele abriu a boca, pai, ele falou: o Senhor da justiça. Então tu vê como Noé nasceu, né? Ele não é como nós. Os seus olhos assemelhavam os seus raios do sol, e o seu semblante revelava majestade. Tenho a impressão de que ele não descende de mim, e pressinto que nos seus dias acontecerá um fenômeno sobre a terra. Meu pai, agora estou aqui para rogar-te encarecidamente que procures o nosso pai Enoque para saber dele toda a verdade, pois ele habita junto com os anjos. Depois que Metusalém escutou as palavras do seu filho, veio ter comigo nos confins do mundo. Confins do mundo, olha aí, ó. Enoque vivia por aqui, tá, pessoal? Aqui é os confins da terra. Pois tinha um conhecimento que me encontrava aqui. Ele me chamou em alta voz e eu ouvi a sua voz. Cheguei então junto dele e falei-lhe: meu filho está aqui porque vieste a mim. Bom, cheguei então junto dele e falei-lhe: meu filho, aqui estou, por que vieste a mim? E ele respondeu: te procurei por causa de algo que me perturba, um fenômeno inquietador. E ele respondeu: eu te procurei por causa de algo que me perturba. Escuta, pois, meu pai, nasceu um filho ao meu filho Lameque, mas a sua forma e a sua natureza não parece com as de um homem. A cor do seu corpo é mais branca do que a neve e mais corada do que a rosa. O cabelo da sua cabeça são mais alvos do que a lã branca, e os seus olhos como um raio do sol. Quando ele abre os olhos, ele ilumina toda a casa. Ele ergueu-se entre as mãos da sua parteira, abriu a boca e louvou o Senhor do céu. Mas seu pai Lameque teve medo, fugiu para junto de mim, e não acreditava que fosse um filho, mas sim uma reprodução dos anjos do céu. Está vendo aí sobre... Isso é muito importante você entender. Eles pensavam que era o ser. Então, os anjos do céu... Olha aqui, pessoal, olha aqui, ó. Ó. Quando o Lameque, pai de Noa, levantou e viu aquela criatura branca, dos olhos claros, né, do cabelo cor de lã, um loiro, lindo, né? Ele pensou que era o quê? Pensava que era uma reprodução dos anjos do céu. Então, existem, isso aqui prova que existe, que os anjos do céu, os caídos, eles fizeram uma raça ariana. Isso é prova disso, aqui é prova. Mas essa raça pertence ao pai, ela não pertence. O pai gerou através de Lameque. Lameque era da cor parda. Lameque não era branco. Gente, não existia branco na face da terra que o pai tinha criado. Não existia. Segundo os apócrifos, Noé foi o primeiro branco.
Tá aí, ó, a informação para vocês. E eles se assustaram, no meio de um montão de negão, um montão de pessoa preta, nasceu uma pessoa branca. Então ficaram assustados, né? Ficaram muito assustados. Você imagina, imagine você da Angola aí na África, que está nos vendo agora. Todo mundo aí na África é pretinho, né? Os canitas, os filhos de Cuxi. Todo mundo pretinho. De repente, um casal de pretinho nasce um filho loiro dos olhos azuis. Gente, não vai se assustar? Já nasceu aqui no Brasil, tá? Um casal de pretinhos tiveram um filho de olhos azuis. Inclusive foram num programa aí popular aí e queriam DNA para saber se realmente o filho era dele. Foi comprovado, o filho era do casal pretinho. O filho era do casal pretinho e gerou um filho de cor branca. Isso pode acontecer nas duas formas. Tanto o casal pretinho gerar um filho branco dos olhos azuis, como o casal branquinho gerar um pretinho. E isso pode causar destruição de muito relacionamento. E não foi diferente no tempo de Metusalém. O filho de Metusalém, Lameque, ficou desesperado. Ué, falou, pô, que isso, pai? Nasceu um filho branco. Branco como a neve. E é todo vermelhinho. Você sabe que todo branco demais, ele fica vermelhinho. A não ser os albinos, né, pessoal? O albinismo, você sabe que, se eu não estiver correto, são os verdadeiros pretos, né? Na verdade, o preto não é preto, é branco. É interessante isso, né? Então, já nesse tempo, segundo esse livro de Enoque, os anjos caídos já haviam produzido seres da cor clara. E os seres que eram de Yarro tinham a cor parda ou a cor preta. Então o mundo, antes de Noé, o mundo estava envolto de muitos desses seres. Mas Noé foi o primeiro branco nascido naquela comunidade, junto com... Então Metusalém era preto, Enoque era preto. Ó, Metusalém era preto, Enoque era preto, toda aquela galera, todo mundo preto. Jared, Malalael, Cainã, todo mundo preto. E aí nasceu Enoque branco. Foi daí de Enoque que começou a raça branca na terra. Criado por Yarro. Enoque, o Enoque, a partir de Noé, né? Perdão. Então Noé era branco como a neve, pessoal. Se eu me confundir aí, vocês me perdoem. Noé era branco como a neve. E de Noé nasceram 3 filhos, que a gente conhece hoje, que são as nações do mundo que estão divididas. A nação de descendentes de Cã, vamos pela ordem, né? Sem, que era o mais velho, Cã, que era o do meio, e Jafé, que era o mais novo. Jafé é toda a Europa, correto? Cã, toda a África, e Sem, parte da cima da África e Ásia, os asiáticos. Por isso que a Índia, né? A Índia tem pessoas, seres igual ao que tinha aqui no Brasil. Por isso que Cabral confundiu quando estava no caminho da Índia. Isso é história, né? Isso é papo para boi dormir. Isso é uma história inventada pelo MEC. O que eu quero trazer para vocês nessa manhã, meus irmãos, meus amigos? Que toda essa ideia de transhumanismo, de final dos tempos, nada disso é novo, pessoal. Tudo é uma repetição, tudo vai se repetindo. Tudo que está acontecendo agora, todas as criações que os homens estão fazendo agora, já aconteceram no passado. O homem as coisas só estão se repetindo. E está se repetindo os modos operantes em que o pai vai zerar o cronômetro e zerar toda a evolução tecnológica e todo esse conhecimento dos anjos caídos que não deveriam ter passado para o ser humano, esses conhecimentos que eles estão passando para os seres humanos agora, né? E aos poucos nós estamos aprendendo a verdade, né? O que é gravidade, o que eles chamam de gravidade, o que eles chamam de besta, né? O que a Bíblia colocou lá de besta, o que nós entendemos por Messias. Então estamos aprendendo que muitas coisas foram manipuladas para poder te enganar, para poder te deixar cego. E aqui nesse canal a gente vai poder falar com você, enquanto nós pudermos, é lógico, é claro, de maneira bem clara. Vamos pegar assuntos dos apócrifos e da Bíblia
e mostrar para você. Então vocês já sabem. Se alguém vier perguntar para você onde surgiu o primeiro branco da Terra, você já sabe. Noé foi o primeiro homem branco da Terra. E onde está escrito isso? No livro de Enoque, no capítulo 105. E lá tem descrevendo como a conversa entre Metusalém, né, e seu pai Enoque, e Metusalém e seu filho chamado, o seu filho que naturalmente Lameque deu origem a Noé. Ok, pessoal? Confusão, né? Mas é fácil. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui para a gente poder terminar esse vídeo assim. Aqui. E assim eu vim ter contigo para saber a ti de toda a verdade. Então eu, Enoque, respondi e falei: o Senhor deseja criar algo de novo sobre a terra. O Senhor deseja criar algo de novo sobre a terra. Não é para preto ficar contra branco. Não é contra a espécie escura ficar contra os branquinhos. Não é para isso. Satanás colocou a ideia de um ficar contra o outro. O preto é melhor do que o branco e o branco é melhor do que o preto. Que o verdadeiro racismo é dos pretos e não dos brancos. Aí colocou essa palavra racismo para você entrar no jogo. Isso é um jogo. Isso é como uma peça de xadrez. Isso é um jogo de quem domina, né? Dividir para conquistar. Isso é um lema de uma seita, de uma religião muito grande, que muita gente estão se aliando a ela por causa do poder financeiro e da irmandade. Dividir para conquistar. Então tudo que é para dividir se conquista com mais facilidade. Porque se você estiver unido, coeso, se você for irmanado, você não vai dar luz a esse sistema. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos milionários existem no mundo hoje? Vocês sabem me dizer quantas pessoas... É só você parar para pensar, peraí. Quantos milionários tem no mundo hoje? É a maioria? Não, é a minoria. Então, o menos nunca foi maior do que o mais. Isso só na matemática louca que eles inventaram. Menos é mais. Não, menos é menos. Menos nunca pode ser maior do que o mais. Por que na matemática isso funciona e na vida comum, normal, isso não funciona? Ou seja, menos pessoas mandam em mais pessoas por causa de um poder aquisitivo. Se a igualdade fosse... Não estou pregando socialismo, nada disso aí não, nada disso aí, pessoal. Não estou pregando sistema de governo. Não estou falando de sistema de governo. Eu estou falando para vocês começarem a imaginar, a ter uma noção do que eu estou passando aqui para vocês. Então, obviamente, todo mundo está trabalhando para enriquecer um, onde todos deveriam trabalhar para enriquecer a todos, de igual modo, igualitário, todos terem prosperidade. E o mundo não ia parar de funcionar. Pelo contrário, ia funcionar melhor. Mas alguém está difundindo a ideia de que se fosse desse jeito não dá para ir. Gente, quem fez essa ideia de mundo melhor para todos, nada mais, nada a ver do que o nosso Criador. Foi Yahweh. Yahweh que é o melhor para você. Ele falou, serás o dono da terra, possuidor da terra. Isso, talvez você que esteja do outro lado, você ouça de outra maneira dentro desse sistema evangélico. Dentro do sistema evangélico, ou das igrejas evangélicas, você ouve falar da teoria da prosperidade. Certo? No mundo acadêmico, você diz... Eles pregam que você tem que ter o conhecimento para você ganhar mais. Mas eu pergunto para você, a maioria das pessoas que são ricas, elas são pessoas dotadas de poder, de intelectualidade, de ensino? Não. Não. A maioria das pessoas que estudam em faculdades e adquirem conhecimento, elas não são ricas. Por isso que hoje você encontra um montão de pessoas com nível superior desempregada, sem trabalho, ou pessoas de nível superior, estudou mais, sendo comandada por pessoa que não tem nenhum grau de instrução, só porque ela é prima do dono, ela é parente do dono. Você está entendendo? Então, a coisa não está... Nesse sistema, a coisa não está sendo justa. E olha que eu só estou falando só do nascimento do Noé. Porque o Noé foi o primeiro branco na face da terra. Segundo essas informações, ele foi o primeiro branco e ele tinha a incumbência de salvar a humanidade. Salvar a humanidade. E ele o fez. Hoje os brancos, as pessoas que são brancas dentro do sistema, dentro da missão
Olha aí, pessoal, as pessoas brancas são a igreja que Shaul pregava na Grécia, em Atenas, em Coríntio. A igreja são pessoas brancas, não tem nada a ver com o templo. São pessoas brancas. E a igreja, ela tem a incumbência de acordar os hebreus. Olha o que eu estou falando para você. A igreja tem a incumbência de acordar os hebreus. E quem são os hebreus? Todos os pardos e pretos. Todos os pardos e pretos fazem parte dos hebreus. Vamos lá. Vamos já encerrar esse nosso vídeo. Deixa eu ver quantos minutos nós estamos aqui. 20 minutos. Para a gente não se tornar muito redundante. O Noé, ele teve 3 filhos. O Jafé era o mais branco. É o que puxou mais a Noé, o Jafé. Então a descendência de Noé, chamada jafetista, eles estão na Europa. Toda a Europa. França, Inglaterra, Itália, Polônia, Rússia. Todos eles são brancos. Brancos. Dentre os filhos de Jafé, Jafé teve vários filhos. E teve um filho chamado Gomer. Dentre os filhos de Gomer, tiveram os Askenazes. Você já ouviu falar de judeus Askenazes? Nunca ouviu falar? Então você está ouvindo agora. Então os judeus Askenazes, por que judeus Askenazes? Eles são descendentes de Jafé e eles não são os verdadeiros Yahudins, a tribo de Judá. Eles não são os verdadeiros Yahudins. Eles adotaram, e onde está esse povo? Na Casária. Os Kizar russos, sabe? Os Kizar. Aqueles grandes Kizar russos. Eles não eram brancos, tá, pessoal? Totalmente. Nem todos eles eram brancos. Uns eram brancos e outros eram pretos. Mas os brancos, os descendentes dos Askenazes, esses aí fizeram um pacto com o Samael. De dominar sobre os irmãos. De comandar todos os irmãos. Precisava de um líder. Então eles criaram preceitos e regras. Ao invés de dominar, eles entravam num povoado, dominavam o povo e colocavam a sua cultura. E eles continuavam invisível. Ou seja, eles nunca existiram. A gente pensava que era uma coisa e não era, era outra. Eles não ostentavam. E era uma regra das famílias que eles têm até hoje. Eles não se identificam para a humanidade, eles são sombras, eles são espectros, mas eles existem. São as raças que existem e você não conhece, porque eles criaram a religião que você frequenta para você ficar enganado dentro dessas igrejas, dizendo glória, aleluia, rezando, achando que esses centros de manipulação, esses laboratórios de lobotomia, possam te indicar a verdade. E a verdade ela não vem dentro das igrejas, desses templos que eles chamam igreja. E isso tudo criado pelos Askenazes. Eles criaram tanto o sistema financeiro como o sistema religioso. E no sistema religioso é simples, dividir um contra o outro. Por isso que existem várias denominações, vários tipos de agremiações, né? Tem os franciscanos, tem o jesuíta, né? São dentro de uma mesma igreja, franciscana e jesuíta. Dentro da maçonaria tem vários, tem a do Oriente, dentro das igrejas tem a pentecostal, você está entendendo? Eles dividem tudo, porque eles colocando um contra o outro é mais fácil manipular. Agora, quando a pessoa começar a entender, começar a ler, começar a entender que essa ideia de racismo é uma ideia de controle, então você vai começar a acordar. Você vai começar a abrir os olhos e falar, poxa, realmente, está vendo? Todos nós, se você fizer uma necrópsia do corpo de qualquer ser humano, se você cortar o ser humano ao meio, você vai ver que tem coração, o pulmão é feio pra caramba, tem sangue e a maioria tem osso e o osso é branco. Então, gente, isso acaba também um pouco com aquela prepotência e arrogância de algumas pessoas pretas. Vou falar aqui para vocês, tem algumas pessoas pretas, por Yahushua ter vindo na cor escura, ela acha que os pretos são melhores do que o branco. Não são, gente. Todos são iguais e todos serão salvos. E tem pessoas achando que os brancos não vão ser salvos. Olha só que história é essa louca, né? Gente, o pai, ele é lindo. O Yahweh, ele criou tanto os pretos como os brancos. São filhos dele.
O imitador, Satanás, criou o transhumanismo, que é uma raça híbrida. Mas ele pode fazer isso, ô Denilson? Claro que pode, eles já estão aqui no nosso meio. E é importante que você entenda sobre isso. Então Lameque, mas seu pai Lameque teve medo e fugiu para junto de mim, acreditava que fosse o filho, não acreditava que fosse seu filho, mas assim uma reprodução dos anjos do céu, olha aí, ó. Assim eu vim contigo para saber de ti a verdade. Então eu, Enoque, respondi: o Senhor deseja criar algo de novo sobre a terra. Então criar os filhos brancos. Eu já tinha visto isso numa visão, e sobre ela eu já te falei. A saber que no tempo do meu pai Jared, alguns dos anjos do céu transgrediram um mandamento do Senhor. Alguns anjos do céu, no tempo de Jared, transgrediram o mandamento do Senhor. Sim, eles cometeram um pecado e desobedeceram a lei de Arro. Misturaram-se com mulheres e pecaram com ela, casaram-se com algumas delas e geraram filhos. Esses são os híbridos. Denilson, esses híbridos existem até hoje? Existem até hoje, pessoal. A descendência desses híbridos existem até hoje. E virá agora uma grande destruição sobre toda a terra, e acontecerá um dilúvio e a imensa ruína por todo um ano. Então seria um ano de dilúvio na terra. Parece coincidência ou não, mas está chovendo muito, né? Não vai acontecer dilúvio não, tá, pessoal? Mas assim como nos dias de Noé, é no nosso dia hoje. Por isso que eu estou trazendo esse conhecimento de Noé para você entender como funciona o negócio. Então acontecerá um dilúvio, imensa ruína por um ano. Esse filho que vos nasceu será resguardado sobre toda a terra, e com ele salvar-se-ão os seus 3 filhos, enquanto todos os demais homens morrerão. Eles e seus filhos serão postos a salvo. Então Noé, Sem, Cã e Jafé foram postos a salvo. Aqueles que haviam gerado gigantes sobre a terra, não segundo o espírito, mas sim segundo a carne, assim um grande castigo recairá sobre a terra, e esta será então expurgada toda a humanidade. Diz, porém, ao teu filho Lameque, que o recém-nascido é realmente seu filho, e a ele deu o nome de Noé, pois ele restará e com os seus filhos se salvará da destruição que acontecerá sobre toda a terra inteira, por causa de todos os pecados e de toda a impiedade praticada nos seus dias na terra. Então, o Yahushua, para a gente poder encerrar esse vídeo, o Yahushua falou que a volta dele será como nos dias de Noé. A volta dele será como nos dias de Noé. A volta do Messias será como nos dias desse camarada aqui, ó. Nos dias desse camarada aqui, ó. Tudo que estiver acontecendo, está acontecendo em proporções rápidas. Mas os senhores estão vendo os sinais acontecer. Gente, ninguém está enganado. Só tem uma forma de você salvar. Hoje não tem arca. Hoje não tem arca. E esse sistema que foi criado aí, chamado igreja, que é para te enganar, ele não tem a salvação. A salvação está no nome. A salvação está no nome de Emanuel Yahushua, ou Emanuel Yahushua. Olha aí, ó, o nome dele aí, ó. Olha o nome dele em hebraico. Aquele que invocar o nome dele será salvo. Tá vendo aqui? Essa é uma Bíblia, tá? É Bíblia Dalit, é Bíblia, tá, pessoal? A Bíblia. É Bíblia, uma Bíblia Dalit, ó. É uma Bíblia Dalit, é uma Bíblia escrita por um rabino judeu, ó. E essa Bíblia, eles pararam de fabricar ela. Por quê? Porque tá acordando muita gente. Satanás não quer ser acordado, não quer que as pessoas acordem, não quer que vocês acordem. Então tá explicado para vocês uma parte dos enigmas que está acontecendo. Então, graças nós damos ao Pai, porque Ele está revelando primeiramente o nome. Então, se você está aí numa agremiação dessa, chamada igreja, seja ela católica, espírita, evangélica, seja de qualquer templo, umbanda, quimbanda, templo budista, templo espírita, qualquer templo, o Pai não habita nesse lugar. O Pai habita dentro de você. O Pai, Ele te deu alma, Ele te deu espírito, Ele te deu o fôlego da vida. Você é um remanescente. E para você acordar e sair desse sistema, você vai ter que lutar muito. Porque eles já entraram na sua mente. Eles entraram na sua mente.
eles lavaram a sua mente como lavaram a minha mente. E como houve um despertamento, muita oração, gente. Oração no secreto, não é de boca para fora. Oração com pensamento, pedindo para ele revelar a verdade. Olha, buscar a verdade, ela vai acontecer. E aí você vai entender o que é política, o que é governo, o que é religião. Você vai entender a verdade sobre as coisas. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, porque ele é muito importante para todos vocês. E para nós, Noé, o primeiro homem branco na face da terra. Você sabia disso? Outra coisa, hoje às 19 horas, nós vamos falar sobre a besta. Eu convidei um amigo chamado Daniel. O Daniel, ele é formado, ele está fazendo formação acadêmica na área de robótica. Então, ele vai trazer para a gente algumas ideias. Bom, espero que ele participe, né? Para não ficar como mentiroso. Ele vai trazer alguns conhecimentos para a gente sobre o que é o sistema de internet. Ele vai explicar o que é IP, vai explicar o que é programação, né? Vai explicar para vocês o que são algoritmos, o que representa a IA para vocês, né? O que você pensa sobre o que é a besta, o que seria a besta. Nós vamos falar uma linguagem clara para você. Primeiro você vai conhecer, né, como funciona o processo da robótica, porque está havendo uma revolução industrial a qual vocês não estão tendo parte. Os congressos do comércio, eles estão mudando, né? Houve a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, estamos na 4.8 e nessa nós vamos trocar a mão de obra humana, está sendo trocada a mão de obra humana pela mão de obra robótica. Nós vamos explicar um pouquinho para você entender o que a besta está fazendo nesse meio dessa revolução, e você é o nosso convidado hoje às 19 horas e 15 minutos, tá? Tomara que você esteja lá, tomara que dê tudo certo. Se não tiver, a gente continua assim, fala assim com todo mundo. Deixa o seu like, compartilhe nosso vídeo. DRM Rodrigues é o canal que tá crescendo, hein, ó. Tá no coração da galera. Um forte abraço para você, gente, ó, um beijo e até daqui a pouco às 19 horas e 15 minutos. Tchau, gente. Tchau.